Olá, eu sou a Sara Braga e este é o 5º episódio da série Sensitivos, Médiuns e Milagreiros do programa Verdades e Mentiras. Hoje nós vamos responder a mais 3 perguntas das centenas feitas à Academia Brasileira de Paraciências. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, meu anjo. Você tá bem? Tô bem. Olá. Qual que é a nossa primeira pergunta dessa semana? 2 amigos psiquiatras me recomendaram experimentar o chá de ayahuasca. Apesar do meu respeito pelos dois, tenho medo. O chá está envolto em polêmicas. Será que pode mesmo curar? Gente, falar sobre a ayahuasca é uma grande responsabilidade, né? Porque hoje existem muitos estudos, sem dúvida também tem muita polêmica sobre o uso medicinal do chá de ayahuasca. E eu acho que isso até daria vários programas também, mas eu vou tentar ser sintético, né? Bem, o chá de ayahuasca, segundo os estudos antropológicos, né, é um enteógeno muito antigo. É uma substância muito antiga, usada há milhares de anos por povos pré-incaicos. Então, acredita-se que esse chá vinha sendo utilizado por xamãs, né, por feiticeiros da tribo, por sábios, né, e adivinhos da antiguidade, com a finalidade de estabelecer uma forma de interação com as dimensões espirituais ou psicoespirituais. Então, é uma coisa muito antiga. De uns anos para cá, a ayahuasca foi redescoberta, né, pela nossa cultura e foi dada a ela diferentes aplicações. Foi gerada uma grande controvérsia, né, porque muitos estiveram contra, dizendo que é uma droga perigosa, que ela pode levar à loucura e tal e tal. Por outro lado, surgiu uma outra facção, né, que defende que é um chá muito bom para a saúde, excelente para trazer paz, autoconhecimento, propiciar uma relação mais saudável com a natureza e promover descobertas nas dimensões psicoespirituais. Enfim, o meio científico, né, tem dado muita atenção a isso por causa dessa polêmica que espalhou-se no mundo inteiro. Hoje existem modernos ayahuasqueiros, né, usuários da ayahuasca, em diferentes agremiações religiosas, esotéricas e também de pesquisa antropológica e científica, cada um com diferentes pontos de vista acerca dos benefícios e dos males eventualmente causados pelo chá, né? Esse chá, ele essencialmente é uma mistura, né, de um cipó, Banisteropis caapi, né, o mariri, com um arbusto, uma planta, né, que é a chacrona, que é a Psychotria viridis. Essa mistura, também às vezes tem outras plantas, né, que é feita minuciosamente através de um ritual, promove alterações na consciência. Principalmente porque a Psychotria viridis, né, a chacrona, contém dimetiltriptamina, o DMT, que é um alucinógeno poderoso, né? Então, a ciência, diante do fato do chá conter dimetiltriptamina, inicialmente dividiu-se entre aqueles que tinham um posicionamento favorável e desfavorável, né? Porque a viagem, né, a chamada miração, né, que os usuários da ayahuasca têm, dura mais ou menos 10 horas. Né? Nossa. E os usuários, principalmente os iniciantes, quando fazem as primeiras experiências, vomitam muito. Né? Os especialistas dizem que esse ato de vomitar é uma purificação do organismo, né? É expurgar coisas ruins que tenham no organismo. Então, que isso faz parte do processo de purificação gerado pelo chá da ayahuasca. Bom, a verdade é que há muitas pessoas utilizando hoje o chá, existem muitos estudos científicos direcionados a isso, no Brasil e em vários países, né? Cientistas e não cientistas e também meros curiosos interessados em desenvolver o seu conhecimento psicoespiritual têm utilizado o chá
quase que todas as semanas, né, em grupos Brasil afora e mundo afora, com resultados bastante interessantes. Bacana. Inclusive, você vem estudando os estados alterados de consciência desde os 17 anos, né? Sim. Felipe já fez experiências com várias substâncias psicoativas. Eu já fui convidada para fazer o teste com a ayahuasca, mas ainda não tive essa oportunidade. Fala um pouquinho para a gente sobre essa diversidade de experiências. Eu experimentei várias coisas, porque como eu já tinha comentado, né, o meu interesse desde a infância era buscar Deus, conhecer Deus, aos poucos fui conhecendo grupos que utilizam alucinógenos, né, os chamados enteógenos, plantas psicoativas, cogumelos, raízes, sementes, flores, frutos psicoativos, com o propósito de buscar Deus. Então eu falei, bom, eu preciso conhecer isso, já que o meu interesse maior é saber se Deus existe ou não, e caso exista, encontrar formas de interagir com Ele, de conhecê-lo, eu vou ter que experimentar esses negócios aí, né? É claro que a minha mãe no começo teve um certo receio, não, cuidado, que isso pode viciar, isso pode criar uma dependência e tal, mas eu tive muita sorte, porque eu pude fazer experiência com várias substâncias diferentes, nunca viciei em nenhuma, nunca fiquei dependente de nenhuma, felizmente, né? Pelo contrário, eu sempre fui muito cauteloso, muito consciente da utilização e sempre procurei estar acompanhado de pessoas igualmente interessadas em conhecer o que há de verdade sobre esses efeitos psicoativos dos enteógenos. Então, o que eu posso dizer, é muito difícil responder a uma pergunta como essa, se a ayahuasca cura. Primeiro porque a pessoa que fez a pergunta não disse qual é o diagnóstico. Curar né? o quê? Né? Curar o quê? Então é difícil dizer isso. Agora, existem segmentos, né, do conhecimento científico que afirmam que a ayahuasca tem diversas propriedades terapêuticas, que ela pode ser usada para várias coisas, né? Muito interessante. Mas 2 psiquiatras indicaram o chá. Isso tem alguma base científica? Isso é bem interessante. De fato, parece que sim. Né? Tendo a dimetiltriptamina, né, na chacrona, no chá, isso abre um grande leque de possibilidades terapêuticas. Né? Porque a dimetiltriptamina, segundo inclusive um pesquisador muito famoso, um neurobiólogo chamado Dr. José Ángel Morales Garcia, que é da Escola de Medicina da Universidade Complutense de Madrid, esse DMT ele promove a formação de novos neurônios e de células neurais, como os astrócitos e os oligosdendrócitos. Bom, isso é uma terminologia técnica, né, mas a gente pode dizer que essas duas células neurais, elas são muito importantes na medida em que, em experiências laboratoriais, ficou demonstrado que o DMT estimulou não só a formação dessas células, mas, em decorrência, essa criação neurogênica, né, essa criação de novos neurônios, melhorou o aprendizado espacial e as tarefas de memória dos animais. Né? Então, essa recomendação de muitos médicos está sendo feita pelo fato de terem conseguido documentar que o DMT ele combate doenças neurológicas e psiquiátricas diversas e é muito interessante para evitar os males neurodegenerativos. Ou seja, ele pode ser utilizado para combater males como Alzheimer's, o Parkinson's. Então, a ciência tem um vislumbre muito interessante no que diz respeito à utilização da ayahuasca, porque, além disso, ela parece promover nos usuários um relaxamento, um combate à depressão, né, um combate à ansiedade. Parece que traz um estado de paz, de esperança nas pessoas. Né, e os usuários da ayahuasca parecem também ter uma curiosidade maior, uma vontade de aprender maior do que os não usuários, né? Quer dizer, isso é o que tem sido comentado. Legal. Que as pessoas têm uma vontade de conhecer mais sobre a vida, conhecer mais sobre a espiritualidade e de ter uma vida mais saudável e mais feliz. Se isso for verdade, se for assim, é claro que qualquer psiquiatra vai recomendar
a determinados quadros que apresentem os seus pacientes. Que bacana, gente. Nossa. Olha, eu tenho duas questões para expor aqui, né? São duas curiosidades. Dizem que o gosto da ayahuasca não é agradável, até porque você falou anteriormente que faz as pessoas iniciantes até vomitarem bastante, sim, né? Sim. Bom, aliás, é interessante que muitos enteógenos, né? Eu experimentei alguns que têm um sabor realmente nauseabundo, né? Extremamente desagradável, Nossa. tanto o sabor quanto o cheiro, né? A ayahuasca realmente tem um sabor que não agrada a maioria daqueles que iniciam, né, nessas experiências. E é uma coisa realmente nauseante, né? Parece que ele estimula, né, a necessidade de vomitar. Então, mas isso é muito comum. Agora, à medida que a pessoa vai repetindo a experiência, se aprofundando e tendo as mirações, né, esse efeito vai passando e ela não vomita mais. Fica em segundo plano, né? Fica em segundo. Não, ela realmente parece que o organismo, depois de expurgar aquilo que eles dizem que são as toxinas e as coisas que saem com os vômitos, parece que o organismo fica tranquilo com a utilização e não manifesta mais essa necessidade de vomitar. Legal. O outro questionamento é sobre a substância DMT. Sabe-se se ela é presente em algum outro, né, enteógeno? Ah, sim, né, claro. A dimetiltriptamina, ela se tornou, depois de alguns trabalhos, né, publicados por alguns antropólogos e alguns pesquisadores, né, especialmente um que ficou muito famoso, porque levantou muita controvérsia sobre o DMT, que foi um pesquisador chamado Terence McKenna, já falecido. Ele escreveu algumas obras, fazia muitas palestras, tem até vídeos que podem ser encontrados dele na internet, acho que até no YouTube também tem. E o Terence McKenna via no DMT, né, uma forma de acessar elevados estados de consciência e de explorar os mistérios da espiritualidade, né? O Terence McKenna era um tipo de xamã moderno, né? Enfim, os efeitos do DMT, ele pode ser encontrado sim em outras fontes, mas os efeitos do DMT, talvez uma das coisas mais interessantes da miração, né, da miração da ayahuasca, é que não apenas faz você perceber o que seriam, teoricamente, outras dimensões da realidade, né? Você vê cores, formas, você pode... isso é muito pessoal também, né? A miração é muito pessoal, né? Vai muito da experiência do usuário, vai muito da curiosidade, vai muito da maturidade mental e psicoespiritual do usuário. Mas, de um modo geral, ele tem visões coloridas, ele tem percepções sonoras, musicais, ele fica com a criatividade acentuada. Alguns usuários começam a escrever poemas, a compor músicas ou a pintar quadros, né, com temáticas bastante abstratas e interessantes, até muitas delas muito inteligentemente construídas, muito criativas. Então esses efeitos alucinogênicos, para muitos usuários, não são alucinações. Essas mirações seriam, de fato, um contato com outras dimensões da realidade, dimensões que nós mal conhecemos e que só têm sido assim mencionadas muito que en passant ao longo dos tempos pelas religiões, pelas seitas, né, pelas tradições xamânicas, né, pelas práticas dos feiticeiros, dos bruxos do passado, né? E interessante também que elas têm muito em comum, culturalmente falando, com o recado que é deixado por xamãs e feiticeiros de diferentes partes do mundo. Então parece que os usuários do DMT, não apenas através da ayahuasca, mas do próprio DMT por outras fontes, têm alguns aspectos em comum nas suas experiências, né? E talvez o mais importante, o mais intenso, seja essa experiência oceânica, essa experiência religiosa de interação com o universo e de aproximação com a natureza, né? Isso realmente é fantástico. Eu pude ter essa experiência muitas vezes e sinto saudade de algumas, porque foram momentos de muita paz,
muita tranquilidade, de uma interação amorosa com os demais participantes, uma interação amorosa sincera, né? Não é aquela coisa hipócrita, fingida, Bacana. mentirosa, mas realmente aquela interação de irmão para irmão, sabe? Em que você está próximo das pessoas, conversando com elas, trocando ideias com elas, com carinho verdadeiro, né? Não com falsidade, né? Ter a possibilidade de viver momentos assim, de poder ser autêntico e receber também a autenticidade dos outros, já vale a experiência. Já vale a experiência. E isso parece que tem acontecido com alguns grupos de ayahuasqueiros modernos. O que algumas pessoas criticam, e eu também tenho algumas reservas, é que alguns usuários modernos estão fazendo muitas misturas, né? Assim, por exemplo, a ayahuasca vem sendo usado há milênios por diferentes formas de tradições xamânicas. Alguns usuários modernos começaram a mesclar, por exemplo, dogma católico ou espírita, começaram a misturar outras coisas que não são parte original da tradição e que parece que distorce um pouco, né, da mensagem original que a experiência da ayahuasca tenta lhe passar, né? Então, eu particularmente não tenho muita simpatia com a utilização da ayahuasca mesclada com ritos ligados ao cristianismo, ao espiritismo ou qualquer outra religião moderna. Eu acho que nós deveríamos ter assim uma abertura maior, sem rótulos, sem delimitações dogmáticas, para viver essa experiência de mente aberta, sem tentar enquadrá-la em dogmas muito restritivos, como aqueles que nós temos hoje na sociedade contemporânea. Show! Pessoal, se vocês estão gostando do programa, por favor, deixe o seu like pra gente, ative o sininho, inscrevam-se no canal para vocês depois receberem as futuras notificações, tá? E no finalzinho desse programa a gente vai ter outra apresentação de mentalismo aqui com a rádio. Não percam! A segunda pergunta da semana é: participei de algumas reuniões em um famoso grupo esotérico. O ambiente era muito bonito e relaxante, mas cheio de imagens de fadas, gnomos e duendes. Essas entidades existem? As imagens que a gente vê, né, nas lojas esotéricas, nos grupos esotéricos, são muito bonitinhas, né, são muito fofas, né, aqueles bonequinhos de fadas, gnomos e duendes são lindos, né? São. Eu realmente adoraria que eles existissem daquele jeito, né? Seria demais, né, ter um amiguinho duende, uma fada, nossa, um gnomo de estimação, seria sensacional, né? Mas, bom, até o momento, né, a minha experiência como sensitivo e das pessoas que conheço que tiveram também experiências como sensitivas em meio à natureza, em contato com determinadas fontes de energia que ainda são pouco conhecidas pela ciência, mas que existem, eu, infelizmente, tenho a dizer que não existe nada, absolutamente nada, na experiência de sensitivos ou de pesquisadores no âmbito da parapsicologia, da psicobiofísica ou do científico espiritualismo, que sugira que essas criaturinhas tão bonitinhas que a gente vê nas lojas esotéricas existam como entidades de fato. O que nós sabemos, né, é que isso são lendas, né, são lendas folclóricas que estão em vários países, né? Nós conhecemos lendas que têm mais de 1000 anos, né? Mais de 1000 anos, que falam de fadas, espírito da natureza de um modo geral, né? Inclusive nós temos aqui no Brasil a versão da fada do dente, né? Ah, sim. Quando uma criança perde o dentinho de leite, a fada vem, e ele coloca lá debaixo do travesseiro, ela vem e deixa uma moedinha ou um brinquedinho, um presentinho no lugar. É mesmo. Essa fada do dente, essa tradição, ela é internacional, tem vários países, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Dinamarca, tem em vários lugares. Agora, pouca gente sabe que, por exemplo, no caso do dente, os vikings, há mais de 1000 anos, já tinham uma tradição de trocar dentes por presentes, né? Não ligados a fadas, mas já tinha essa tradição. Então, parece que isso pode ter influenciado um pouco nesse folclore, né? Bacana. Agora, existem muitas
descrições, né, de supostos videntes, supostos clarividentes que afirmam em literatura esotérica que têm amigos gnomos, que tiveram contato direto com fadas e tal, e descrevem essas entidades como seres quase que humanos, né? Quase que humanos. Eu tô rindo aqui, gente, porque eu lembrei de uma coisa. No nosso primeiro programa, se não me engano, eu falo da experiência com um certo fulano que fez muito sucesso aí no Facebook. E ele falava pra mim na época que tinha fada, que ele conhecia fadas e lidava com elas diariamente, por isso que eu tô rindo. Ah, entendi. Não, isso tem, né? Porque São muitos que dizem isso. são muitos que dizem isso. É triste a gente ter que falar isso, né? Porque é tão gostoso imaginar que essas criaturas possam existir, mas, gente, me perdoem, né, se eu estou ferindo a suscetibilidade de alguém, mas não existe fada, não existe gnomo, não existe duende, né? São figuras muito bonitas que estão ligadas a um folclore muito antigo. Agora, a gente sabe que muitas pessoas se valem dessa mitologia, né, e dessa ficção para auferir ganhos imorais. Né? Aí é pesado. Então, e olha que não são poucos, né? Tem pessoas de alguns núcleos aí que até vendem serviços de duendes, de gnomos, né? Que é como se alugassem o serviço. Olha, vamos fazer um trabalho aqui e os meus gnomos ou os meus duendes vão te ajudar no seu negócio ou vão ajudar você na sua plantação para que você tenha menos pragas e tenha mais sucesso na sua colheita, né? Ou eu tenho contato aqui com algumas fadas, né, que vão ajudar você e a sua família a superar um trauma emocional ou um problema que vocês sofreram no passado. Elas vão trazer para sua casa, vão trazer para sua relação familiar uma nova luz, né, com vibrações mais elevadas da dimensão espiritual. Então tomem cuidado, tá, gente? Tomem cuidado, porque ainda que seja bonita essa visão romântica da existência de fadas, gnomos e duendes, ela está sendo muito explorada de forma completamente criminosa. É verdade. Né? Então tem gente aí que está fazendo curso, vivências, né? E cursos que não são baratos, né? Para você tentar estabelecer contatos mentais e psicoespirituais com fadas, duendes e gnomos, né? Então tomem muito cuidado, procurem investigar bem, né, o passado desses indivíduos, ver se eles não têm nenhuma ficha criminal, porque lamentavelmente muitos deles têm, né? E criam grupos que são itinerantes. Eles fazem um grupo e depois que a coisa fica desmascarada, eles mudam para outro lugar, criam outro grupo com outro nome, porém com a mesma metodologia. É típico, né? É típico. Dizer que estão fazendo contato com duendes, fadas e gnomos, né? Quer dizer, espíritos da natureza. Agora, quem sou eu, né, para me arvorar a dizer que não existem formas de vida ou formas de inteligência na natureza que nós ainda desconhecemos? Nossa, a ciência todo ano descobre animais novos, criaturas que não eram conhecidas, né? Então é lógico que eu jamais, né, advogaria que não possa existir uma forma de vida totalmente desconhecida ou uma forma de inteligência que nós ainda não havíamos descoberto. Claro que não. Mas o que eu posso afirmar é que, até o momento, toda a tradição, todas as crenças, toda a literatura, tudo aquilo que tem sido feito em torno das fadas, duendes e gnomos, infelizmente, reside apenas no universo da fantasia e da fé de alguns. Né? Não há nenhuma substancialidade nisso. Essas criaturas não existem. E elas ganharam muita força, né? Muita notoriedade no mundo inteiro com um episódio que ficou histórico. Né? E vocês podem aí pesquisar no Google, né, pela internet, que é o caso das fadas de Cottingley, na Inglaterra. Esse foi um caso que marcou época. Porque duas primas, uma de 16 e outra de 9 anos, elas aproveitaram de uma câmera fotográfica, que na época era raro, nem todo mundo tinha câmera fotográfica, em 1917, Nossa. elas se aproveitaram da câmera
da câmera fotográfica do pai, que era um engenheiro, um dos primeiros engenheiros, né, na Inglaterra, e afirmaram que tiveram a sorte de flagrar contatos diretos com fadas e gnomos. Então, essas fotos ganharam notoriedade internacional, né? Elas fizeram 5 fotos, né, que mostrariam fadas muito perto delas, dançando, né, e tal. E essas fotos, inclusive, tornaram-se muito famosas porque outro que não, Sir Arthur Conan Doyle, o autor dos livros de Sherlock Holmes, né, um médico e escritor muito famoso, em 1920 ficou sabendo das fotos. Ele era espiritualista, né? A mulher dele era médium, ou dizia ser médium, né? A mulher do Conan Doyle era médium. Ele era muito amigo, inclusive, do mágico Houdini. Ah, que né? bacana, E ele escapista. Ele achava que Houdini era médium, que escondia isso das pessoas, né? O médium, coitado, o Houdini nunca foi médium, não acreditava em espiritismo, e aliás combateu, desmascarou muitos falsos médiuns, né? Mas enfim, o Conan Doyle era um espiritualista, e ele acreditou na realidade das imagens, acreditou que as meninas realmente tinham conseguido fotografar fadas e gnomos, e fez um livro. Ele lançou um livro em 1922, se não me engano, chamado The Coming of the Fairies, né, A Chegada das Fadas. Né? E isso, enfim, o aval do Conan Doyle, é claro que com certeza foi muito importante para fazer essas imagens circularem o mundo. Por outro lado, com o passar dos anos, né, isso acabou depondo, né, contra a capacidade de discernimento do Conan Doyle, apesar de ele ser o genial criador do detetive Sherlock Holmes. Em 1983, essas duas primas, já bastante idosas, confessaram que as fotos eram uma fraude. Olha só. Né? Se bem que muito antes já se sabia que as fadas das fotografias eram recortes de papel colados em cartolina e que elas já fixavam no chão ou nas plantas com aqueles alfinetes de cabelo, né, ou com fios. E ficou muito bem feito. O trabalho delas realmente ficou muito bem feito, foi muito criativo. E considerando que eram meninas, em 1917, e depois uma outra foto 2 anos depois, as fotos ficaram maravilhosas, até com os padrões de hoje. Né? Enfim, aí elas confirmaram que era uma fraude. Porém, a Frances, né, ela disse que a 5ª foto, que mostraria fadas tomando banho de sol, era verdadeira. Ela morreu afirmando que a 5ª fotografia, que nós sabemos que também era uma fraude, era verdadeira. E esse episódio também foi muito importante para nós, científicos espiritualistas, para estudarmos, né, a mentira. Porque a mentira é um fenômeno presente na vida de todo mundo. Pequenas e grandes mentiras. Por que nós mentimos? Por que nós persistimos em algumas mentiras, ainda que elas sejam claramente desmascaradas e mostradas para as pessoas? O que nos leva a ter esse cinismo ou esse empenho em querer afirmar uma farsa como se fosse verdade? Então esse episódio das fadas de Cottingley foi muito interessante. Agora, mais interessante ainda, é que nesse meio de charlatões que dizem que tem contatos com fadas, com gnomos e duendes, alguns têm essas fotos estampadas nos seus núcleos esotéricos ou de estudos como se fossem verdadeiras. E eles acham, até hoje, e eles acham que houve um processo aí de desmascaramento, né, para desacreditar as fotos e tal, como se fosse uma coisa desonesta. Então tem gente que ainda acha que as fadas de Cottingley eram fadas de verdade. Porém, lamento ter que dizer que eram realmente armações feitas com colagens de papel. Foi uma belíssima fraude que ficou para a história. Pessoal, terceira pergunta. Alguns documentários sobre parapsicologia mostram pessoas vendadas que parecem ver com as pontas dos dedos. Isso é um dom real ou apenas um truque? Bom, isso é conhecido no universo da parapsicologia e da psicobiofísica, como também do científico espiritualismo, uma percepção dermoótica. Né? Esse fenômeno tem sido observado ao longo dos anos em diferentes partes do mundo,
né, especialmente crianças, né, por alguma estranha razão, têm uma paixão muito grande por esse tipo de fenomenologia e apresentam isso desde muito cedo, né? Nós sabemos, por exemplo, de um indiano chamado Samik Jain, que mostrou até essa capacidade, né? Inclusive ele era totalmente vendado, né, com várias vendas e conseguia ler jornais, né, e tal, algumas vezes inclusive sem o contato da mão, né, como se ele tivesse a capacidade de poder atravessar as vendas e ver o que estava escrito ali. Agora, a percepção dermótica tem sido estudada por cientistas, sim, e parece que eles conseguiram descobrir, porém isso ainda é muito discutido, que em algumas partes do corpo nós temos células fotossensíveis. Quer dizer, células que poderiam nos ajudar, de alguma forma, a discernir claro de escuro ou até perceber tons de cores, né? Porém, isso ainda é, apesar de ser discutido cientificamente, ainda é um pouco especulativo. Essa pesquisa já demonstrou, por exemplo, que a incidência luminosa pode influir sobre a pressão sanguínea. Então, pessoas expostas a muita luz podem sofrer uma elevação de pressão, né? Isso é estudado, né? Isso aí não é crendice não, gente. Isso aí é estudado mesmo dentro das academias. Porém, a percepção dermótica é uma outra coisa, né? Houve uma figura que foi muito importante para incrementar a pesquisa científica. Ainda que seja uma figura discutida, porque alguns acham que era um truque, mas outros acham que de fato era um fenômeno real, que era chamada Rosa Kuleshova. Essa é aquela moça russa que diziam que tinha um problema, sofria com epilepsia? Isso. A Rosa Kuleshova parece que aos 7 anos, ou por volta disso, em função dos ataques epiléticos, que eram muito severos, ela foi até obrigada a deixar a escola, né? Ela tinha na família pessoas com deficiência visual total, né? Cegos completos. Olha. E parece que isso a levou a interessar-se, né, pelo fenômeno da percepção dermoótica. Ela aprendeu a ler em braille e acidentalmente, é o que conta a história, né, ela aprendeu a ler com a ponta dos dedos. Que legal. Diz que ela, sem querer, descobriu que podia fazer isso, né? Com o tempo, cientistas russos, na época soviéticos, né, se interessaram em investigar esse fenômeno, ver se era verdade ou se era um truque, né? E conta a literatura parapsicológica, né, que ela foi submetida a vários testes em universidades, né? Ela era vendada, as vendas eram checadas para ver se não era nenhum tipo de venda trucada, uma venda especial. Ela era vendada e, quando vendada, ela conseguia, com a ponta dos dedos, ler textos, inclusive, às vezes, alguns textos ocultos sobre alguma capa, né? Dizem até que ela conseguia, por exemplo, num maço de cartas, ela conseguia identificar as cores das cartas até a terceira carta de cima para baixo. Depois ela perdia o foco, né? Falam coisas espetaculares sobre a Rosa Kuleshova, né? Ela conseguia, com os olhos vendados, discernir cores, né? Ela dizia que ela sentia cada cor de uma forma diferente. Por exemplo, uma determinada cor era gelada, outra era áspera, outra dava uma sensação de calor. Então diz que assim ela conseguia discernir as cores. A Rosa Kuleshova foi, pelo menos na literatura, né, reconhecida como um fenômeno. Nossa, até hoje, apesar da discussão, alguns falam que era uma fraude, que ela enganou os cientistas, que tudo isso foi uma armação, mas até hoje não existe uma palavra final, né, que determine se ela foi de fato um fenômeno de percepção dermoótica, né, ou não, né. O interessante também é que dizem que ela conseguia ler com os pés e com os cotovelos, né, que os cotovelos dela conseguiam também ajudá-la a ler e a diferenciar as cores. Porém, né, nós sabemos que fenômenos parecidos têm surgido ao longo dos anos, né, especialmente no Oriente, não sei porquê. Indianos, chineses, japoneses, muitas crianças orientais apareceram mostrando a capacidade de percepção dermoótica. Algumas foram estudadas por parapsicólogos, outras não. Algumas eram de fato truques, né? Descobrimos que eram meros truques. Porém, outras intrigaram os cientistas que estavam investigando o fenômeno. Nossa, incrível.
Gente, fazendo um paralelo aí, uma observação, eu aconselho que vocês vejam, né, aqui no nosso canal, nós temos o último Minutos de Saber. Nós falamos sobre um garoto que chama Ben Underwood, morreu aos 16 anos, e ele era totalmente, né, deficiente visual, e inclusive teve os olhos extirpados aos 3 aninhos, está no nosso canal. Isso. E ele tinha essa percepção dermoótica, é sensacional. Não, ele tinha muito mais do que percepção dermoótica, ele conseguia identificar obstáculos a 30 metros de distância, sendo completamente deficiente visual, sendo a cegueira total. Ele conseguia identificar objetos, conseguia andar na rua, andar de bicicleta, de skate, de patins, conseguia jogar basquete, acertar o cesto do basquete, sendo completamente cego. Então não era meramente a percepção dermoótica, era muito além disso. Porém, a percepção dermoótica ela é de grande interesse para a ciência, porque a Rosa Kuleshova, pelo menos é o que dizem, né, os que fizeram a biografia dela, que ela se apaixonou pela causa da defesa dos deficientes visuais e começou a trabalhar com crianças cegas. Contam, né, que ela conseguiu treinar algumas crianças a fazer mais ou menos o que o Ben Underwood fazia. Crianças que conseguiam andar sem bengala, sem assistência, né, apesar de serem completamente deficientes visuais. Incrível. Então, parece que a Rosa Kuleshova, além de ter parentes deficientes visuais, teve um interesse muito grande em deixar alguma contribuição para que a ciência descobrisse maneiras de ajudar os deficientes a terem mais autonomia, né, a terem mais orientação espacial. Então contam alguns dos biógrafos da Rosa Kuleshova que ela dedicou-se a ajudar crianças cegas. E morreu, infelizmente, com 38 anos, ela teve um problema sério de um tumor, né, de um tumor cerebral, então ela morreu precocemente. Porém, até hoje é um mistério. Mas a percepção dermoótica existe sim, mas também pode ser simulada com truques. A arte do mentalismo, né, que é uma arte mágica, ela tem diversas formas de mostrar o que seria uma percepção dermoótica. Aliás, até por curiosidade, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho o que é uma das formas de demonstração de percepção dermoótica feita artisticamente pelo mentalismo. Dê uma espiada aí. Bom, nós vamos fazer agora uma breve experiência de uma suposta percepção dermoótica que é usada por charlatões, por pessoas que fingem ter percepção dermoótica para impressionar as pessoas, né? Elas não têm essa percepção, mas fazem de conta que têm, né? Se você estivesse aqui agora comigo, você ia ver exatamente a mesma coisa que nós vamos apresentar. Eu vou pedir para a Sara me vendar os olhos com uma venda aqui, tá? E eu quero simplesmente que você imagine que está aqui agora comigo. Você poderia estar aqui, examinar a venda, colocar a venda nos meus olhos de qualquer maneira, como fizeram mais ou menos com a Rosa Kuleshova e com outros jovens que demonstraram percepção dermoótica. A diferença é que eu não vou demonstrar percepção dermoótica, eu vou demonstrar simplesmente uma forma de fazer isso através do mentalismo. Tem diversas formas de fazer, e esta é uma delas, para que você fique sempre esperto e tome cuidado com verdadeiros pilantras que andam por aí dizendo que podem demonstrar paranormalidade, demonstrar sensitividade, mediunidade através disso, tá? Então, a Sara, por gentileza, você fecha a venda aqui. Bem, essa venda é um pouco maior do que aquela que vocês viram na imagem que é usada pela Rosa Kuleshova. É um pouquinho maior, é um pouco mais larga, né? A dela é mais fininha. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar fazer de conta que eu sou a Rosa Kuleshova, né? Então, se você estivesse aqui agora, você poderia usar qualquer objeto, qualquer coisa, para testar a minha paranormal percepção dermoótica. Então, eu vou pedir a Sara que me dê algum objeto qualquer, né? Isso não foi previamente combinado, tá, gente? Você poderia estar aqui e fazer a mesma coisa. Bom, já vi que isso aqui, claro, é um CD, né? Isso aqui é um CD e provavelmente a Sara quer que eu descreva o que está aqui, não é isso? Sim. Bom, eu vou ver se eu consigo
descrever. Bom, eu sinto aqui, nossa, uma mistura de cores. É como se tivesse manchado. Sim. É como se tivesse manchado, assim, muitas cores misturadas. Pode ser, por exemplo, aqui eu sinto nesta parte um amarelo. Acho que é um amarelo aqui, assim, mas que não está presente igualmente na capa desse CD. Aqui, por exemplo, parece que tem uma faixa ou algo azul. Parece que é algo azul, alguma coisa assim. E aqui tem outras cores, mas a faixa azul eu sinto com bastante nitidez, né? Como eu sou um paranormal destreinado, né? Então eu não tenho muita clareza, mas eu acho que isso dá para mostrar que eu tenho a impressão que pelo menos nesses aspectos eu estou correto, que tem uma faixa aqui assim meio azul, aqui eu acho que tem algo amarelo, não sei se é umas manchas vermelhas. Parece que são manchas vermelhas que tem aqui, com manchas brancas ou muito clarinhas aqui no meio, né? Bom, eu acho que é mais ou menos aqui, parece que tem um amarelo também nessa parte da capa, ou alguma cor parecida com o amarelo aqui, assim, onde eu estou com o dedo. Né? O que é que você me diz, Sara? Sim, tá correto? Tá, então aqui tem amarelo? Sim. Tá, peraí, aqui tem azul? Azul. Tá, aqui, peraí, aonde? Aqui tem branco ou algo assim? Tem. Branco? Sim. Eu não sei o que é, eu não consigo definir o que é, mas tem uma mancha, um negócio esquisito. Tem. E aqui parece que tem um amarelo também nessa Sim, parte. sim. Tá, tá bom. Me vê uma outra coisa, qualquer outra. Pode ser outro CD. Vocês estão vendo aí, né? Dá para vocês verem? O problema é eu ver, né? Mas vamos ver. Nossa, parece que tem uma bola no meio, uma esfera, é como se fosse um planeta, sei lá, uma coisa redonda aqui no meio. Uma coisa redonda. Uma coisa redonda. E é estranha, parece que ela não é bem um planeta. Parece uma bola dividida em 4 partes. Uma coisa assim, é como se ela tivesse 4 porções de cores diferentes. Me ajuda, Sara, se tiver correto Tá ou errado. correto, tá correto. Então me ajuda para eu poder me orientar, porque Sim, tá tem uma correto. bola então aqui, Tem. dividida em 4 partes? Sim. Olha que legal. Deixa eu ver. Aqui parece que em volta da bola é uma cor mais escura. Não é preto, não é Não, preto, não é mas preto. parece um vermelho. Sim. Um vermelho aqui, Sim. né? Vermelho, tem a bola aqui dividida em 4, tem cores também diferentes dentro da bola, mais clara aqui. Sim. Aqui acho que é um pouco mais escura. Sim. E aqui tem uma coisa diferente aqui em cima. Tem. Não sei se é uma faixa, um nome, um título, alguma coisa. Eu não consigo ler, não consigo determinar, mas parece que tem alguma coisa diferente só nesse pedacinho aqui. Sim. Ah, legal. Tem alguma outra aí? Para encerrar, né? Senão a gente vai ficar aqui. Esse aqui é a capa? Sim. Essa aqui é bem diferente. Essa aqui é bem diferente. Deixa eu ver. Ela tem um tom. Vocês estão vendo, né? Ela tem um tom. Tem um tom, acho que é meio avermelhado, alaranjado. Sim. É um avermelhado alaranjado, né? Um tom assim. Sim. Tem uma coisa escrita aqui embaixo. Sim. Tem uma coisa escrita aqui, né? Umas letras. Sim. Letras maiúsculas, né? Sim. Tem umas letras. Parece que são em branco. As letras são brancas. Exatamente. Nossa, que estranho isso aqui.
são letras brancas num fundo meio vermelho, laranjado escuro, né? Isso. Parece que é um M, começa com um M. Exatamente. Mi com Y? É. M-Y-T. Peraí, M-Y-T-H-O. Isso. Aham. É mitoide, uma coisa assim. Isso mitoide. mesmo. Uhum. E tem uma outra coisa para cá também. Bom, enfim, vocês têm uma ideia, né, de como funciona essa forma de percepção dermótica vendada. Eu poderia estar aqui com várias vendas, com capuz, poderia estar com os olhos cobertos com adesivo, com esparadrapo, eu poderia ter várias camadas de esparadrapo, poderia ter, inclusive, circulado a minha cabeça com aquelas faixas de curativo hospitalar, fazer várias voltas na minha cabeça, e eu conseguiria fazer exatamente a mesma coisa, tá? Com várias camadas de esparadrapo, como chama, massa de pizza sobre o olho, enfim, tem muitas formas das pessoas apresentarem isso. Só que eu quis mostrar para vocês é que isso pode ser feito sem a percepção dermótica, simplesmente através da arte do mentalismo. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, Sara, que tal foi a apresentação? Top, viu? Vocês gostaram? Foi uma apresentação simples, né? Mas eu acho que deu para dar uma ideia do que é uma falsa percepção dermótica, né? Muito bom. Então, e olha, por favor, deixe os seus comentários, tá? Inscreva-se, porque vem muita coisa legal aí pela frente. Ative o sininho para você receber notificações, tá? E olha, é muito importante que você esteja presente aqui com a gente, porque olha, nós estamos aprendendo a fazer esse trabalho legal, estamos trazendo para vocês novidades muito bacanas. É isso aí, gente. Deixa o like aqui pra gente, por favor, para ajudar no canal. Vou passar para vocês, então, os temas da semana que vem. Sistema arcturiano de cura multidimensional. Dízimos e ofertas ajudam espiritualmente? Clarividência com as cartas Zener. Temas interessantes também. Pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente aqui nesse vídeo. Tá? Desejo tudo de bom para vocês, um grande abraço e até o programa da semana que vem. Obrigada, Felipe. Obrigado, Sara. Até semana que vem, gente. Contamos sempre com a sua participação e com o seu ativo interesse em fazer esse projeto evoluir. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.